Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Francisco Cândido Xavier, 20 anos da sua morte. E vamos falar um pouquinho também sobre como realizar o Evangelho no lar, prece de Caritas, a prece de São Francisco de Assis. E no final a gente vai falar sobre a crucificação de Jesus na visão espírita. Então nós vamos começar com o Pai Nosso. Vocês podem colocar um copo d'água para fazer a fluidificação. E vamos colocar pensamento em Jesus, muito pensamento em Jesus, que Ele sofreu por nós. Que a gente tenha verdadeiramente todo aquele amor que Ele foi para a cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. E no final, a Ave Maria. Roteiro para realizar o Evangelho no lar. Primeiramente, tem que marcar um dia na semana. Aquele horário, vocês podem determinar, por exemplo, numa terça-feira, às 20 horas, às 21 ou à tarde, para que a espiritualidade, ela sempre vem nos visitar neste Evangelho que você, então tem que marcar direitinho, colocar água para ser fluidificada, né? Então vou dar sequência e explicar direitinho como que é o Evangelho no lar. Então vamos lá. Escolher um dia e o horário da semana e convidar todos aqueles que moram conosco. Se não quiserem, faça sozinho. Se não puderem e não quiserem participar, faremos sozinhos, né? Só fisicamente, na certeza de que Jesus se fará presente através de seus mensageiros. E isso acontece de verdade. A prece inicial, prece simples e espontânea. Podemos fazer a prece, o Pai Nosso, ensinada por Jesus. Pausadamente, prestando atenção em todas as suas frases. Leitura do Evangelho de Jesus, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Que eu vou mostrar para você. Tem várias edições, vários livros. Aqui, ó, Evangelho. Eu tenho vários aqui na mesa. Mas é só no sebo vende, quem não puder dispor, custa R$10. Dá para comprar tranquilo, né? Começar no capítulo 1 e ir até o capítulo 28 na oração dominical do Pai Nosso, tendo um item ou um pequeno trecho, sempre em sequência. Se houver criança ou adolescente, convidá-los para participar. Agora, veja bem, pode-se abrir aleatoriamente o Evangelho, e aí abre, e aí vai vir. Aí é um trecho, um parágrafo, que nem aqui abriu a virtude. Aí vocês leem, você mesmo lê e reflita o que é a virtude, depois que leu, né? É assim que funciona o Evangelho. Nada tão assim rebuscado, falar, eu vou fazer o Evangelho. Não. Comentário sobre o texto lido, se tiver mais de uma pessoa. Refletir sobre a leitura, relendo as frases que mais chamaram a atenção. Devem ser breves e simples, com a participação de todos os presentes que quiserem. Evitarmos críticas, né, e criticar
os comentários das outras pessoas e procurar usar as orientações lidas para nós mesmos. Então, se tiver mais de uma pessoa, duas, três, quatro, não virá um debate. E não pode demorar muito tempo, senão acaba virando uma sessão espírita. Então vamos ter cuidado, o evangelho é breve. As vibrações, vibrar e emitir, e doar sentimentos e pensamentos de amor, tranquilidade, saúde e paz. Vibrar é amar em pensamento. Vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade. Vibrar pela expansão e vivência das mensagens de Jesus em todos os lares. Vibrar pelo nosso lar, envolvendo nossa família em vibrações de amor e harmonia, para que haja união e paz entre todos. Vê como que é simples? Aí uns segundos de silêncio, bem breve, né? Para que cada um possa falar com Deus no silêncio de seu coração, pedindo a proteção e amparo para a preocupação de ordem sentimental, material, física e espiritual que está passando no momento. Né? Refletir e pedir, né? Para que Jesus acalenta toda essa coisa toda, o coração. A prece de encerramento, simples e espontânea. Agradecendo a Deus todo o amparo que nos dá e que muitas vezes nem percebemos. Aqui também podemos fazer a prece, o Pai Nosso, no final, ensinada por Jesus, pausadamente, prestando atenção em todas as palavras, a todas as palavras e as frases, né? Mas pode encerrar também com a Ave Maria. É muito bom também, Ave Maria. Eu sempre faço Ave Maria, como eu vou fazer no final. Então, em sequência, agora a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação. Ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia. O órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subir até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Oração de São Francisco de Assis. E no final, a Ave Maria. Então vamos já colocando aí, como foi falado, um copinho para fluidificar as águas. Que ela tenha o remédio que todos nós precisamos. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Agora vamos lá para Francisco Cândido Xavier, né? E no final vai ser a crucificação, né? Que vai falar um pouquinho na visão espírita. Nós já estamos em 10 minutos. Espero não demorar muito tempo também para não tomar o tempo de vocês. E obrigado por mais uma vez estar nos seus lares. Eu agradeço de coração. Ajuda a compartilhar e dar um joinha, né? Na rede, vai estar no YouTube e no Face também. Adaptação do médium Francisco Cândido Xavier. Não percas a fé entre as sombras dos que vivem neste mundo. Ainda que teus pés aos teus passos lentos estejam sangrando pela ingratidão, siga em frente e veja sempre que haverá uma luz na sua frente. Crê, a batalha é dura e árdua. Esforça-te com paciência, espera na verdade do Senhor. Na terra é somente uma passagem, mas tudo permanecerá, embora um véu venha cobrir-te a tua face e o teu caminho. Infelicidade, as desistências e a falta de confiança em Deus e em si mesmo torna-se o sofrer mais doloroso, fazendo com que a fé decline. Eleva-te, não deixa-te abater e caminhe. A luta serve para aprender dos erros do passado. Isso faz parte do processo de evolução. Hoje há tempestade, mas acredite na obra do Senhor. Desista do maligno e edifique o ideal, e todas as aflições e ameaças cairão no esquecimento. A verdade é do Senhor. Confia sempre na oração, né? De Meimei. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo para a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Tudo passa, pessoal. Aguarde. Jesus está na obra. É que o mentor está me falando. Aguarda-te. Tudo acontecerá de melhor forma e da maior forma. De todos os infelizes, o mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus, em si mesmo, porque maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflições ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Confia em Deus. Confia em Deus. Agora, um pouquinho de 20 anos
completa 20 anos de Francisco Cândido Xavier. Morte de Chico Xavier. Referência do Espírito no Brasil, completa 20 anos. A Casa Apométrica de Apometria José de Arimateia tem a grata satisfação de homenagear o nosso médium Chico Xavier, porque trabalha nesta mesma egrégora e não poderia deixar passar esta data em branco. Afinal, ter Chico Xavier como um dos mentores atuantes aqui é motivo de muita alegria, contentamento e agradecimento. A morte de Chico Xavier, referência do Espiritismo no Brasil, completou nesta quinta-feira, dia 30 de junho, 20 anos. Ele, que é considerado o maior espírita do país. Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde Chico Xavier desencarnou, esteve em festa neste dia para homenageá-lo. O corpo dele está enterrado no cemitério São João Batista, em Uberaba, Minas Gerais. O túmulo dele foi aberto neste dia para visitação durante todo o dia e todas as pessoas que admiravam Chico Xavier. A movimentação foi intensa durante todo o dia, com visitas, orações, preces, onde as pessoas deixaram suas homenagens para ele, que é considerado o grande nome do Espiritismo no Brasil. Uberaba foi a cidade que ele escolheu para morar por orientação dos seus guias espirituais desde a década de 50 até o último dia de sua vida. Trabalhou incansavelmente pelas pessoas, dedicando com muito amor a todos que o procuravam. Chico disse certa vez que queria desencarnar num dia de grande festa e de grande alegria para o povo brasileiro, e foi exatamente o que aconteceu. Foi justamente neste dia 30 de junho de 2002 acontecia o evento da Copa do Mundo do Japão, quando o Brasil se tornou pentacampeão. O velório do médium atraiu milhares de pessoas do Brasil e do mundo para prestar as últimas homenagens. Ele psicografou mais de 450 livros, obras publicadas em português e em outras diversas línguas, mas o maior legado de Chico em terra foi mesmo a solidariedade entre todos. A Casa da Prece foi onde Chico Xavier trabalhou por longos anos, prece onde ele recebia pessoas do mundo todo. Com carinho e amor, continua aberta com os trabalhos de cursos profissionalizantes, passes e orientações sobre o Evangelho de Jesus. O cemitério São João Batista ficou aberto até às 6 horas da tarde para homenagens. E quem quiser conhecer mais sobre a obra de Chico Xavier, também foi instalada uma biblioteca itinerante bem no centro da cidade, e durante a noite houve muitas comemorações, discussões e também apresentações da Orquestra de Uberaba, Musical de Uberaba, no Teatro do SESI. Realmente, Chico foi um divisor de águas, não só na cidade de Uberaba, mas também para todo o Brasil e o mundo. Em sua homenagem, vamos fazer a oração da Ave Maria, diferenciada daquela que nós já conhecemos. Uma Ave Maria psicografada por ele, o nosso Chico Xavier. Ave Maria, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Amaral
Ornelas. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é conosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Amaral Ornelas. E no final, a Ave Maria, que nós sempre fazemos. A intercessora intercede para com Jesus e Jesus com Deus. Crucificação de Jesus na visão espírita. Mas para falar sobre a crucificação, necessário se faz falar um pouco de Jesus. E falar de Jesus não é uma tarefa tão fácil para nós, mortais da terra. Uma grande responsabilidade, digamos. Inicialmente destacamos as 21 obras de Allan Kardec, a indagação: quem é Jesus na visão espírita? Quem é Jesus para o espiritismo? Jesus é um espírito puro, ou seja, perfeito. Jesus é também o espírito da verdade. Aquele que vai ser o responsável pela doutrina espírita, o responsável que fez com que o espiritismo surgisse na Terra com o advento de O Consolador Prometido. Ainda sobre os espíritos puros, destaca Kardec que dentro da escala espírita, estes, os puros, já percorreram todos os graus da escala evolutiva e se despojaram de todas as impurezas da matéria e não sofrem nenhuma influência da matéria. Não tem nenhum tipo de paixão, portanto, não precisa passar pelos processos de expiação e provação. Por conseguinte, não precisa passar pelo processo de reencarnação. E não tem mais o que aprender, somente a ensinar Jesus, que foi o caso de Jesus. Ele não veio aqui para aprender, ele veio aqui para ensinar. Jesus vivia pelo Espírito e não mais pelo corpo carnal. Portanto, conforme escrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem aqui na Terra para servir de guia e modelo? E a resposta foi Jesus. Agora, falando sobre a sua crucificação. E no final, Ave Maria, pessoal, para a fluidificação das águas. Agora, falando sobre a crucificação, após a morte de Jesus, o seu corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, e enterrado num túmulo escavado na rocha, de acordo com os evangelhos. Jesus, então, voltou da morte 2 dias depois, o terceiro dia, mostrando
num claro exemplo que existe vida após a morte. Meu reino não é deste mundo. Há várias moradas na casa do meu Pai. Os cristãos tradicionalmente entendem que a morte de Jesus na cruz como sendo um sacrifício proposital e consciente, dado que Jesus não tentou se defender em seus julgamentos, realizado por ele na figura de agente de Deus para redimir os pecados da humanidade e tornar a salvação possível. A maior parte dos cristãos proclamam esse sacrifício através do pão e do vinho, a Eucaristia, uma lembrança da última ceia entre os seus apóstolos. A crucificação de Jesus traz para os cristãos, e entre os cristãos estão também os espíritas, traz um simbolismo que se aplica a todos nós e à humanidade como um todo, a superação pela dor. Conquistada por Jesus é a superação que nós devemos buscar seguindo os seus passos. Ele não merecia passar pela dor, porque, como espírito puro, não tinha de provar nada. Então, não precisava da dor para evoluir. No entanto, ele considerou a dor sagrada. Então, é ele dizendo ao Pai: Senhor, seja feita a sua vontade, com equilíbrio, com resignação, porque era a submissão à vontade de Deus. Não era uma necessidade para ele, não era um castigo para ele, e porque nós temos que nos revoltar com dores, muito aquém da dor de Cristo. Pensemos nisso. Ele é o nosso maior exemplo, o nosso modelo guia. Ele sacrificou por toda a humanidade e não por um grupo de religiões específicas. A morte de Jesus na cruz representa a libertação definitiva da matéria. Destino de todos nós, explicamos. Todos nós um dia deixaremos o corpo físico para vivenciarmos a verdadeira vida que é a do Espírito. Estamos aqui apenas de passagem para cumprir mais uma etapa de nossa vida que é necessário e justo, cuja oportunidade foi dada por Deus. E isso implica em termos uma vida equilibrada, fundamentada no amor de Deus ao próximo e a nós mesmos. Isso é fato, né? Como modelo e guia da humanidade, Jesus nos deixou legados importantíssimos que, se seguíssemos à risca, estaríamos melhores dentro da nossa evolução espiritual. Ele exemplificou o tempo todo em sua estada aqui no planeta Terra. Os seus ensinamentos, sua sabedoria, a aplicação do perdão e o seu amor incondicional para com todos, sem exceção. Já está terminando, pessoal. Daqui a pouquinho a Ave Maria. Nós já estamos em 29 minutos. E é certo que, por tudo isso, ele incomodou demais os poderosos da época que não o aceitavam como filho de Deus aqui na terra e que o levou à sua crucificação. Ele também sofreu muito na terra, incompreendido, ultrajado, lutou até o fim para mostrar para todos nós que somos também
passíveis de passar por tudo isso, mas que, com paciência, resignação e fé, sem revoltarmos com os nossos sofrimentos, nós também chegaremos à redenção. Jesus descansou tranquilo. Ele venceu o mundo sem ter nenhuma dúvida, nenhuma dívida para com o mundo e sem levar nenhuma dívida dos outros. O mundo conspirava contra ele, mas ele não teve inimigos na sua alma. Outro ponto importante que merece pontuar é que não podemos conceber a ideia de que Jesus sacrificou o seu único filho, que Deus, que sacrificou, perdão, seu único filho para salvar os homens. O inocente não pode pagar pelos erros do culpado. A cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. No meio espírita é muito comum pensar que a dor resgata o erro e que precisaríamos sofrer para pagar os nossos erros. A dor não resgata nada. Ela é apenas um mecanismo que nos avisa que nós desviamos do caminho reto, ditados pelas leis de Deus. Quando nós desviamos, nós enveredamos por desvios e atalhos não muito corretos. E aí somos avisados pela dor que devemos voltar ao caminho reto. A dor é inevitável, porém o sofrimento é opcional. Devemos viver de uma maneira tal que não contempla o sofrimento e, mesmo assim, se esse existir, que saibamos sofrer o bem sofrer. Então, a dor serve para nós como estímulo, mas ela por si mesma, por si só, não resolve nada. O que resolve, na verdade, é o arrependimento e a volta ao caminho reto. Pautado nos exemplos do amor, aquele que nos leva a Deus. Como Jesus, também nós morreremos um dia. Todavia, que semente que nós plantamos para que possam germinar? Que tipo de semente você está plantando? Alguns são esquecidos para sempre porque viveram, mas não semearam. Outros se tornam memoráveis. O grande amigo da mansidão foi tão formidável que partiu a violenta história, da humanidade ao meio, o antes e o depois de Cristo. Jesus morreu, mas o que ele foi e fez o tornaram simplesmente um mestre inesquecível. Ele continua vivo em todos os corações, através do Cristo redivo, o Consolador prometido por Deus. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado mais uma vez de estar nos seus lares. Ajuda a compartilhar, dá um joinha. Ficou um pouquinho longo, 34 minutos. E agora vamos fechar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. E o recado: tenha fé, uma fé com verdadeiro amor no Senhor, que tudo acontecerá na sua vida. Tudo, nada abalará a sua vida.
É um recado do mentor. Que assim seja, graças a Deus.